Então, boa noite a todos e todas. Nós vamos começar mais uma atividade desse programa chamado Aulas Abertas, da Faculdade de Psicologia da UFAM, e hoje uma atividade em parceria com o Despatologiza, que daqui a pouco vocês vão conhecer melhor quem ainda não conhece. A nossa convidada hoje é a Maria Aparecida Afonso Moisés, é médica, pediatra. Eu li aqui o currículo a partir do lado. Se falar alguma, ela é professora titular da Unicamp. A sua atuação em ensino e pesquisa na área de atenção à saúde do escolar, em especial nos campos de medicalização do comportamento e da aprendizagem, avaliação cognitiva, aprendizagem e desenvolvimento. Publicou vários livros e artigos em periódicos científicos na área de medicina, psicologia e educação. É militante do Despatologiza, movimento pela despatologização da vida, que tem articulado discussões, eventos e ações sobre a medicalização da vida e da educação. E faz um monte de coisa que tem contribuído, inclusive, para os debates no âmbito da psicologia, né? Então, Cida, por favor, hoje a gente vai falar sobre a psicopatologização da vida, não, patologização da vida, o que a psicologia tem a ver com isso. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Obrigada, Cida. Bom, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, quero agradecer a Iolete pelo convite, a Faculdade de Psicologia, é muito importante estar aqui conversando com vocês, e é muito bom saber que tem tantos profissionais da área psi e de outras áreas também que estejam interessados nesse tema, nesse momento que estamos atravessando, né? Então, acho que eu quero começar marcando que esta semana nós estamos comemorando os 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Comemoramos? Não, não comemoramos. Nós resistimos, lutamos, reexistimos, nós não temos nada a comemorar nesse momento, né? Nós estamos vivendo um tempo de horrores, um tempo de destruição de direitos, de destruição de florestas e de águas, um tempo em que assistimos o auge do negacionismo, do terraplanismo, do racismo, do machismo, da misoginia, do fascismo. Nós estamos assistindo à destruição da alegria e da vida. Nós estamos vivendo um genocídio. E aqui eu quero destacar que é um genocídio, sim, porque é uma política de governo. O genocídio de índios, de quilombolas, da população negra, da população pobre, da população de periferia. É um genocídio. Hoje, nós temos uma anticomemoração, né, de 78 mil mortes. 78 mil pessoas que morreram, perderam a vida, sendo que é importante destacar que a maior parte, a imensa maioria das mortes teria sido evitada se nós tivéssemos um governo que tivesse um projeto de saúde pública, um projeto voltado para a população brasileira. Então, é nesse terreno fascista, racista, machista, misógino, né, que nós estamos enfrentando uma pandemia, que acontece no mundo todo. Só que aqui, no Brasil, hoje, o vírus, que em si é um vírus bastante contagioso e com uma letalidade alta, ele encontrou um caldo de cultura perfeito para ele, né?
é o caldo de cultura que o vírus desejava, né? É tudo perfeito para o vírus e tudo terrível para nós. É um vírus, uma pandemia que se espalha rapidamente, né? Mas não se espalha igualmente por todos os lugares. Ele respeita, sim, classe social. E ele respeita ainda mais classe social, inserção social, se nós pensarmos tanto em termos de contaminação, de número de pessoas doentes, mas ainda muito mais se a gente pensar em termos de mortes. Não é igual a mortalidade, né? A desigualdade que sempre existiu na nossa sociedade, hoje está nua. Talvez maior, poucas vezes tenha sido tão nua e crua, tão visível como está hoje. Nós vivemos uma sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade, assim como todas as sociedades ocidentais, que é fundada no discurso da igualdade, porém fundada na desigualdade de fato. É essa a constituição, a formulação da nossa sociedade. É uma sociedade que é permeada por, eu até diria que é construída por problemas coletivos, de ordem política, econômica, social, cultural, histórico, problemas coletivos que geram e são gerados pelas desigualdades. Eles perpetuam as desigualdades e as desigualdades mantêm esses problemas. E aqui, ainda mais conversando com psicólogos, acho que é extremamente importante eu distinguir desigualdade e diferença, né? Não são a mesma coisa. Embora a gente aprenda, durante toda a nossa vida, a usar uma coisa pela outra. Não é. Desigualdade e diferença são coisas distintas. Vejam, sem dúvida a mulher é diferente do homem. Mas não é pela diferença que a mulher recebe um salário menor pelo mesmo serviço. É pela desigualdade. A desigualdade de gênero. Uma pessoa de pele de cor, eu não vou chamar de pele de cor claro, cor branca, mas vou chamar de pele de cor bege, né? Tem a cor da pele diferente de uma pessoa de pele de cor marrom, de cor negra. Mas não é pela diferença na cor da pele que a pessoa de pele de cor negra ou de cor marrom foi escravizada. E até hoje é estigmatizada, é discriminada, é excluída. Não é pela diferença da cor da pele, é pela desigualdade. Veja, eu vou dar um exemplo talvez mais atual. Vamos imaginar dois homens de 43 anos, com a mesma compleição física, bastante parecidos, que moram em lugares diferentes. Um mora em Ponta Negra e o outro mora em Jorge Teixeira. Os dois se contaminam com o Covid, com o coronavírus. E os dois necessitam de internação. É um caso sintomático bastante grave. O homem que mora em Ponta Negra, depois de 15 dias na UTI, ele tem alta, vai para uma enfermaria e depois ele consegue ir para casa e se recuperar. O homem de 43 anos, que teve a mesma infecção, a mesma gravidade, e que veio de Jorge Teixeira, morre na fila esperando um leito de hospital. Por que há diferença de destinos? Não é pela diferença geográfica de onde eles moram, é pela desigualdade que está embutida, desigualdade de inserção social, desigualdade de acesso político, de acesso à saúde, à educação, que está embutido, está inscrito nos lugares onde eles moram. Não é por acaso que um mora em Ponta Negra, o outro mora em Jorge Teixeira, né? Isso é determinado social, política e economicamente. Vejam, as diferenças existem e elas são do mundo da natureza.
por outro lado, as desigualdades, elas são construídas pela humanidade. Elas são construídas pelo modelo de desenvolvimento imposto à sociedade. Eu digo imposto porque a gente não faz opção, embora a gente concorde, né? Mas a gente não faz essa opção tão clara. A diferença permite que eu me identifique com um outro que é diferente de mim. Se a Luísa é diferente de mim, nós temos pontos de identificação. Agora, se a Joana é desigual, não há possível identificação. Não existe a possibilidade de identificação no campo da desigualdade. A desigualdade deforma e destrói a humanidade do outro. E se ela destrói a humanidade do outro, eu quero frisar que ela destrói a minha também. Ela deforma e destrói os direitos da Joana. E se ela deforma e destrói os direitos da Joana, ela destrói os meus direitos também. Ela destrói a cidadania da Joana e destrói a minha também. Quando destrói a do outro, também destrói a minha. Tá? As diferenças, eu quero frisar, elas são do campo da natureza, são riqueza da humanidade, não são problemas, ao contrário, elas são a possibilidade de soluções. É nas diferenças que a gente pode encontrar soluções. E as diferenças devem ser valorizadas, respeitadas, acolhidas, atendidas nas suas singularidades. Em contraste, a desigualdade deve ser intransigentemente combatida. Nós não podemos ser coniventes com a desigualdade, não podemos ser omissos frente à desigualdade. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós somos diferentes, todos somos diferentes em tudo. Não existem duas pessoas iguais. Nós somos diferentes no modo de agir, de reagir, de ser, de estar no mundo, de aprender, de lidar com o aprendido, de afetar, de ser afetado, de se alegrar, de sorrir. Somos diferentes em tudo. Aliás, eu preciso fazer uma correção. Nós não somos diferentes. Tá? Não existe pessoa diferente. Existem diferenças entre as pessoas. As diferenças se constituem nas relações e não na pessoa. A pessoa não é diferente. Existem diferenças entre eu e a Luísa, mas a Luísa não é diferente de mim. Pode parecer um joguinho de palavras, mas não é. Quando eu digo que a Luísa é diferente de mim, ou que o Joãozinho é diferente, a Mariazinha é diferente, o que eu estou dizendo? Eu sou o modelo, eu sou o ponto de referência, eu sou o centro de referência. Eu sou perfeita. Se eles são diferentes, eles têm que ter problemas. Porque eu estou construindo uma mentalidade de um mundo, eu vou brincar aqui, um mundo cidacêntrico, em que eu sou a referência. Quem é diferente de mim há de ter problemas. Quando eu digo, existem diferenças entre o Joãozinho e a Mariazinha, nem Joãozinho nem Mariazinha têm problemas. A diferença está construída na relação entre eles. E vejam, friso, não é um joguinho de palavras, não é jogo semântico, lembremos que a linguagem conforma o meu pensamento. E se eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu modo de olhar. E aí eu passo a olhar e a agir no mundo de um modo diferente. Eu acho que é isso que a gente tem que ter por meta a essa altura da vida e do nosso Brasil. Mas eu disse que nós vivemos numa sociedade que é baseada no discurso da igualdade e na desigualdade de fato. Essa sociedade, para manter isso, ela precisa se legitimar. Ela precisa legitimar as desigualdades, ela precisa se justificar. Tem vários modos de fazer isso, mas eu quero falar de dois, basicamente. Modos de legitimar, né, essa situação. O primeiro é a naturalização.
Você naturaliza a desigualdade. Vejam, quantos já não ouvimos que o preto é menos capaz do que o branco? Ou o preto tem um QI menor? Isso é clássico na psicologia. Tem até um livro, A Curva do Sino, The Bell Curve, nos Estados Unidos, provando que o negro a pessoa negra tem um QI inferior. Quanto já não ouvimos e até concordamos muitas vezes que o pobre é indolente, o pobre é pobre porque ele é preguiçoso, o pobre é pobre porque ele gasta mal, o pobre é pobre porque a criança pobre compra muito doce, ou porque o pai pobre compra muita cachaça. Isso é naturalizar a desigualdade. Garanto para vocês que não é o docinho que a criança compra que deixa a família pobre. Não é a cachaça que deixa a família pobre. Pelo contrário. Essa naturalização, para ocorrer, ela precisa se fundar em preconceitos. E, para quem não conhece ainda, tem alguns textos muito bons, eu gosto muito, de uma filósofa chamada Agnes Heller, que trabalha com o cotidiano. E uma das categorias que ela discute do cotidiano é exatamente o preconceito. E uma das análises que ela faz é que até a Revolução Burguesa existiam poucos preconceitos. Depois da Revolução Burguesa, o número, a quantidade de preconceitos se intensifica, se multiplica por uma infinidade. E isso tem uma razão de ser, porque até a Revolução Burguesa nós tínhamos uma sociedade que era fundada no direito divino, né? Então as pessoas eram desiguais por uma herança divina. Ele nasce nobre, ele vai morrer nobre, vai ser nobre a vida toda. E quem nasce plebeu pode até ficar rico, mas vai morrer plebeu, nunca vai virar nobre. Quer dizer, no fim virava, né? Porque ele podia comprar o título de nobreza, mas era um nobre meio escanteado. Então, com a Revolução Burguesa, nós iniciamos o discurso da igualdade. Ela funda a Revolução Burguesa no discurso da igualdade. Só que a igualdade não se concretiza, nunca. Vai continuar a desigualdade. E aí, um modo de justificar é exatamente a criação de preconceitos. E percebe que os preconceitos, a imensa maioria, são de etnia, gênero e classe social. E as piadinhas também, que as piadinhas, na verdade, são concretizações de preconceitos. Então, esse é um modo de legitimar e justificar que a sociedade que se diz de igualdade, na verdade, é fundada na desigualdade. Na verdade, não seria a sociedade que teria o defeito, seriam as pessoas que não se adequariam. Um outro modo de legitimar é descontextualizar a desigualdade. Eu apago todo o entorno, o contorno, os determinantes da desigualdade, apago a desigualdade até, e eu individualizo o problema. Não é mais coletivo, é individual. Né? O Joãozinho tem um problema, a Maria tem um problema. E eu culpabilizo o Joãozinho, a Mariazinha, os que têm o problema, os que são diferentes de mim, os que são desiguais. Esse modo de legitimação é a base do processo de medicalização ou de patologização. O que é esse processo de medicalização? É um processo em que, por meio de um discurso cientificista, e vejam, ele se faz exclusivamente por discurso, como é a ciência. Só que aqui é um discurso cientificista, construído artificialmente, né? Que se funda na epistemologia do método clínico, que eu vou falar daqui a pouquinho. Esse discurso cientificista desloca o problema do campo do coletivo para o individual. Desloca do campo da determinação social para a determinação biológica. Então, deixa de existir problemas coletivos que precisam ser atacados coletivamente, existem problemas individuais. Desaparecem as determinações sociais e o problema se torna individual.
Neste processo, desigualdades e diferenças são misturadas, apagadas, jogadas para baixo do tapete e são retornadas como problemas, como doenças, tá? Problemas individuais, biológicos, inatos, inerentes ao indivíduo. Ninguém tem responsabilidade. Que azar, Joãozinho tem problema. Ele tem um problema, ele tem uma doença. Né? Preferencialmente, isso vai acontecer no campo de comportamentos e aprendizagens, especialmente nesses dois campos. Tá? E aí, essa doença vai receber o nome todo especial de transtorno. Então, o Joãozinho tem um transtorno. De preferência, um transtorno neuropsiquiátrico. Mesmo que eu não comprove que existe esse transtorno. Basta eu dizer que o Joãozinho tem um problema. E se eu puder dizer que o transtorno é genético, neuropsiquiátrico de origem genética, está perfeito. Veja, eu não preciso comprovar nem que existe o transtorno, nem que existe essa entidade nosológica chamada transtorno, nem que o Joãozinho tem essa entidade, e muito menos preciso provar que é genético. Basta dizer que é, porque aí eu acalmo consciências. Esse processo de medicalização acalma consciências. Né? É que azar. Algumas pessoas têm problemas. Esse processo de medicalização, ele é, como eu disse, fundado no método clínico e alicerçado no paradigma positivista. Eu vou falar um pouquinho, a gente fala muito em método clínico, talvez valha a pena eu falar um pouquinho dele aqui. E vou falar do método clínico usando, logicamente, os estudos de Foucault. E o Foucault, quando fala de método clínico, ele está falando, quando ele está falando da construção do método clínico, que é a raiz epistemológica da medicina moderna, ele vai estar falando da construção de um olhar clínico, que é uma expressão que a gente usa muito também, né? O olhar clínico, a escuta clínica. Né? Veja, esse método clínico, olhar clínico, a grande característica dele é que para ele se propõe, ele tem por objetivo ter um acesso privilegiado pelo conhecimento eu vou simplificar e dizer, a doença em si, tá? Ao problema que a pessoa tem. Então, esse é o objetivo primordial do método clínico, o objetivo da medicina, vamos dizer, né? Então, vamos imaginar o seguinte, que um profissional, este olhar clínico, ele se depara com uma pessoa doente, tá? Mas essa pessoa doente, ela traz a doença em si, que eu quero acessar, mas ela traz também a história de vida, o sofrimento, se ela mora na Vila Sônia, não é Vila Sônia, esqueci o nome, Vila Sônia é em São Paulo. Se ela mora em Ponta Negra ou em Jorge Teixeira, se ele é caminhoneiro ou se ele é professor, se tem... Traz tudo isso junto, traz as histórias, as alegrias, e isso atrapalha, isso perturba o olhar clínico, porque eu quero enxergar o problema. E aí, o olhar clínico, ele faz um giro sobre si mesmo, abstraindo tudo isso que incomoda. E ele deixa de olhar o doente para enxergar o corpo do doente. Mas o corpo do doente ainda tem as marcas, as cicatrizes da história de vida dele. E a história de vida dele são elementos de perturbação que me confundem se eu quero enxergar a doença, a essência da doença. Tá? Então, o olhar clínico faz um novo giro e abstrai o corpo do doente para poder buscar o corpo doente do doente. Mas o corpo doente do doente ainda tem marcas, porque está lá o doente. Não está só o corpo doente, está o doente junto. Tem as marcas e isso vem me atrapalhando. E aí o olhar clínico faz um outro giro, um giro final, em que ele busca o corpo doente genérico, que é a essência da doença. Tá? O Foucault chama
este corpo doente genérico de corpo doente do médico. Mas é preciso clarear que tem um parênteses nessa expressão, que é o corpo doente, parênteses, está na mentalidade, fecha o parênteses, do médico. O que é isso? É o corpo doente que eu estudei, que eu aprendi, e que ficou gravado na minha mentalidade, e que é isso que eu vou buscar quando eu me deparo com um doente que me faz despertar a suspeita de que ele possa ter essa doença. Não sei se foi suficientemente claro, mas talvez a gente possa voltar. Mas o que é? Por que se constrói isso? É a pretensão de um acesso privilegiado à coisa em si. Abstrair que eu não tenho acesso às coisas, eu só tenho acesso às expressões da coisa. Eu não tenho acesso à doença, eu tenho acesso às expressões da doença. Então, eu vou fazer uma provocação e vou sugerir a vocês, vamos trocar doente por criança? Então, nós nos deparamos com uma criança, o olhar clínico, mas esse olhar clínico, essa criança traz muita coisa, ela brinca, ela não para, ela me perturba, me atrapalha, e aí eu quero enxergar só a inteligência da criança. Mas a inteligência da criança, quando eu abstraio a criança e fico só com a inteligência da criança, a criança ainda está lá, e ela perturba, ela confunde, eu me perco. É um elemento de perturbação. O sujeito é um elemento de perturbação para o método clínico, para o olhar clínico. Tá? E aí, o olhar clínico faz um outro giro, abstraindo a inteligência da criança para enxergar a inteligência doente da criança. Mas ele ainda tem a criança lá e atrapalha. E aí, um giro final, o olhar clínico vai buscar e vai acreditar que teve acesso à inteligência doente genérica ou inteligência doente do psicólogo, ou inteligência doente que está na mentalidade do psicólogo. Isso é o método clínico. Isso é o olhar clínico. Vejam, quando eu, como pediatra, olho um raio-x, eu não vejo a pneumonia. Ela não está lá se mostrando para mim. Eu consigo identificar alterações radiológicas indicativas de pneumonia. Quando eu olho um hemograma, eu não tenho acesso à anemia ou à infecção, mas eu tenho acesso a alterações de número de hemácias, de concentração de hemácias, de características de glóbulos brancos que me sugerem uma anemia, uma infecção. Quando eu corrijo a prova de um estudante, eu não tenho acesso ao seu aprendizado. Eu não tenho acesso nem mesmo ao que ele aprendeu. Eu só tenho acesso àquilo que ele quiser me mostrar do que ele sabe. Se ele quiser mostrar alguma coisa. Se ele for um pouquinho mais desobediente, né? Se ele for um pouquinho mais criança, ele pode decidir não me mostrar nada. E aí eu não tenho acesso a nada. E eu estou falando isso de professores em geral, né? Quando a gente aplica uma prova para qualquer aluno, para qualquer estudante. Quando eu aplico um teste psicométrico, eu não tenho acesso à inteligência da pessoa. Vou até fazer um parênteses aqui, dizendo que inteligência é uma categoria virtual. Ela não existe. Ela é um poder vir a ser, é um potencial. Né? A inteligência só se torna concreta quando ela se concretiza em cognição. A inteligência pode vir a ser, ou não. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Tá? Mas eu não tenho acesso à inteligência, nem mesmo à cognição, nem mesmo ao conhecimento. Eu não tenho esse acesso ao conhecimento em si, à cognição em si. Eu tenho acesso àquilo que a pessoa que está sendo testado me revela
se ela quiser, do que ela sabe sobre um assunto que eu defini como importante para o meu teste. E eu achei que era. Mesmo que eu chame isso de teste de inteligência, de QI ou de qualquer coisa. Vejam, tudo isto são exemplos de método clínico em ação. No caso do raio-x de dermograma, são problemas, eu diria, é um problema isso, né, de achar que eu tenho acesso à anemia ou à pneumonia. Mas é um tipo de problema que está mais vinculado a uma concepção médica que reforça o autoritarismo do médico e profissional, que se acha dotado de um saber-poder, de um talento privilegiado. Mas quando eu, como pediatra também, avalio, por exemplo, o comportamento de uma criança. Aliás, eu detesto essa palavra comportamento, prefiro modos de levar a vida, ou modos de se descomportar. Né? Mas eu avalio o comportamento de uma criança e eu acredito que eu tenho acesso e que eu estou vendo, avaliando as conexões neurais e que eu estou enxergando um transtorno neuropsiquiátrico de origem biológica, é um pouquinho mais sério do que quando eu falo que eu estou vendo uma anemia no hemograma. É o mesmo processo, só que é mais perigoso. Quando essa epistemologia é usada nos campos de conhecimento, de aprendizagem, coordenação motora, funções cognitivas, ela cumpre uma função muito importante, que é de hierarquizar. E é uma hierarquia que é sempre feita com base em valores de classe. E aí a gente sempre precisa se perguntar a quem eu estou servindo. Vejam, vocês conhecem algum teste de coordenação motora que peça para fazer pipa? Eu não conheço. Teste padronizado. Eu peço para fazer pipa, mas não é um teste padronizado. E eu peço para quem sabe fazer, né? Se a criança não sabe fazer, não posso pedir. Vocês conhecem algum teste padronizado de coordenação visomotora que peça para jogar bolinha de gude? Vocês conhecem algum teste de QI que pergunte por que a pipa precisa ter uma rabiola? Ou pergunte qual é a função da rabiola? Ou pergunte como se constrói uma armadilha para passarinho? Mas isso é conhecimento, não é? Tudo isso que eu falei não são conhecimentos, não são concretizações de inteligência e de cognição? Mas não pergunta, né? Vocês conhecem algum de aptidão musical que peça para tocar pandeiro, ou cuíca, ou tamborim? Será, não? Talvez seja porque quem faz os testes coloque nele a sua ideologia de classe. Por isso é que a gente não deve usar testes padronizados, a não ser que a gente queira continuar servindo a esse sistema. Então, vejam, voltando para o método clínico, ele é a raiz epistemológica da medicina, e lembremos que a medicina é o primeiro campo da ciência que estuda os seres humanos e que constitui o seu processo, constitui o seu estatuto de ciência moderna. Tá? Então, ela é a primeira ciência no campo dos seres humanos que se constitui como ciência moderna. E esse método clínico, o olhar clínico, é a raiz epistemológica desse estatuto de ciência moderna. Essa raiz epistemológica é daqui que vão derivar todos os outros campos de ciência que se dedicam a estudar os seres humanos, quando vinculados ao paradigma positivista. Vamos deixar isso bastante claro. Isso que a gente está falando é dentro do paradigma positivista. É deste paradigma de método clínico, é desse estatuto de medicina moderna, no campo da ciência moderna, que vai derivar a psicologia, a fono, a TO, a sociologia, a pedagogia, a enfermagem. Todos trazem
na sua formação, na sua constituição como campo de ciência, essa raiz epistemológica do método clínico. E todos nós, profissionais, vamos ser formados, mesmo que não nos digam isso, aprendendo isso, que nós temos esse acesso privilegiado. Por um outro lado, a nossa formação, desde que a gente, eu diria que é quase que desde antes de ser concebido, né, toda a nossa vida, como seres humanos, e também como sujeitos e depois como profissionais, é fundada no paradigma positivista. Embora ninguém nos diga isso e nem a gente saiba, mas a gente segue tranquilamente o barco no paradigma positivista, porque é uma zona de controle, de conforto para todos nós. Este processo de medicalização, ele ocorre exatamente nessa articulação de método clínico e paradigma positivista. Por que eu estou falando tudo isso e me detendo nisso? Para destacar que o processo de medicalização não é exclusivo da medicina. Ele não é feito só pelos médicos, embora seja muito feito pelos médicos, mas ele também é feito por psicólogos, por fonos, por enfermeiros, por pedagogos, por sociólogos, quando estão vinculados nesta mentalidade do paradigma positivista. É lógico que, sem dúvida, ele é feito mais intensamente pelos médicos, e até com um agravante, que é, como a maior parte dos processos de medicalização hoje se volta para o campo de saúde mental, né, ele é agravado porque vai ser atrelado, agregado com o uso, a prescrição de substâncias psicoativas, né? Ele é mais extenso na prática médica e aí ainda junta com o uso de substâncias psicoativas. Só um parênteses, vamos destacar que medicalização não é uso de medicamentos, tá? Quando eu uso um medicamento adequadamente, eu estou tratando, eu estou medicando. Tá? Então, a prática médica não é só de medicalização, ela também é, aliás, ela é prioritariamente, é mais intensamente de tratamento, de medicar, de cuidar. Tá? Mas quando eu estou medicalizando, eu não estou medicando, mesmo que eu prescreva um medicamento. Aí eu não uso a expressão medicar, eu acho que aí é uma medicamentalização, para a gente não confundir. A medicalização nunca é um tratamento. E a medicalização é uma expressão que é muito usada também, não existe medicalização exagerada. Ela em si é o exagero, porque ela é a distorção. Tá? Mas como a medicalização, esse processo não é exclusivo da medicina, a gente tem preferido usar, muitas vezes, a expressão patologização e despatologização. Tá? Porque aí a gente está deslocando este discurso cientificista que desloca do coletivo para o individual, do político para o biológico, não é mais o campo médico que faz isso, mas são todos os campos, quer dizer, eu não estou deslocando do coletivo para o campo da medicina. Né? A patologização, ela faz... Desculpa, deixa eu começar de novo a frase que eu confundi tudo. Deu um nó aqui. Se a medicalização está falando de deslocar um problema do campo de determinantes coletivos para um determinante no campo da medicina, quando eu uso patologização, eu estou falando de um processo de deslocamento desse campo do coletivo, do político, do econômico, para o campo das doenças. E aí eu tiro essa questão da medicina exclusiva e a gente consegue discutir de uma forma mais adequada, pelo menos me parece. Então, o que eu queria dizer, caros, é que a psicologia, a prática psicológica, os psicólogos, as psicólogas, tem tudo a ver com a patologização da vida. Quando vocês pretendem medir a minha inteligência, a minha cognição, a minha coordenação motora, vocês estão criando o terreno para me patologizar. Quando vocês acreditam terem um acesso privilegiado às minhas emoções,
às minhas intenções, aos meus sentimentos, vocês estão patologizando. Quando vocês fazem um laudo psicológico, frequentemente vocês estão patologizando. Percebam isso. Quando vocês retiram da cena a minha subjetividade, a minha história de vida, a minha condição de sujeito, quando vocês retiram a minha vida de cena, quando vocês me retiram de cena, vocês estão patologizando. Quando vocês usam instrumentos padronizados e acreditam que fazem isso porque eles são mais objetivos, são neutros, são imparciais, vocês estão patologizando. Quando vocês fincam os pés no chão do positivismo, mesmo sem saber que estão fazendo isso, vocês estão patologizando. Então, vocês têm tudo a ver com isso. Mas, eu quero lhes contar que todos nós temos opções, sempre. Nós podemos continuar agindo, pensando assim, nos submetendo e nos mantendo na zona de conforto, medicalizando, patologizando, fazendo laudos, selando destinos e tirando a vida de cena. Ou nós podemos nos dispor a sair dessa zona e nos enfrentar a nossa construção, enfrentar a nossa mentalidade e nos subverter. Não é inverter, não, é subverter mesmo. É cada um se subverter a si mesmo. Para isso, o primeiro passo é nós precisamos assumir que temos sim uma mentalidade positivista, que a gente é preconceituoso, que a gente é patologizante. Se a gente não assume, a gente não tem a chance de poder mudar. Porque aí está tudo perfeito. Nós somos perfeitos, os outros é que são o problema, né? Mas nós podemos sim, até digo, sim, é difícil, né? É difícil, mas a gente pode sim, pelo menos quebrar um pouquinho essa construção positivista dentro de nós. Nós podemos sim, vocês podem, vocês estão começando, vocês podem muito, não serem elementos transmissores, perpetuadores, mantenedores desse pensamento dominante. Todos nós podemos, vocês podem, tá? Nos inverter, nos transformar, nos subverter. E aí construir a capacidade de enxergar o outro, de acolher o outro, de ouvir o outro e de acolher de fato um outro alguém, de cuidar. Afinal, as nossas profissões estão ligadas diretamente ao cuidado. E se a gente não ouve, não enxerga, não acolhe, não valoriza o outro, a gente não cuida de ninguém. Então, eu quero encerrar convidando vocês a embarcarem nesta travessia de um Rubicão, a se subverterem, se transformarem em sujeitos de direitos, sujeitos da sua própria história, sujeitos que dominam e constroem a sua própria história. Profissionais engajados na resistência à patologização. Uma resistência que é científica, que é ética, que é política. Uma resistência que se vincula diretamente à defesa de direitos, e direitos ou são de todos ou ninguém tem. Uma resistência que se vincula diretamente à defesa da democracia, que se vincula diretamente à defesa do SUS, da reforma psiquiátrica, que está de pé na luta contra a volta de manicômios, que está na defesa do ECA. E eu acho que a gente tem uma grande tarefa e temos muito a construir, e a gente ainda não tem nada a comemorar, mas a gente tem muito a comemorar pelas possibilidades que temos de estar aqui lutando e construindo uma luta e uma resistência. Obrigada. Ixi, ficou todo mundo quieto.
Voltei aqui. Então, Cida, muito obrigado por todas essas reflexões que nos ajudam a pensar as nossas práticas, a pensar nas nossas posturas e o quanto que elas têm impacto para além, inclusive, da nossa atuação profissional, né? Porque elas se vinculam ao modelo de sociedade que a gente ajuda a construir, né? Acho que é muito Sim. importante, né, esse desafio que você faz para a gente aí, de construção de resistências, né, porque acho que esse é o caminho para as mudanças que são necessárias, né. Olha, está todo mundo comemorando aqui, dizendo que está aplaudindo, se tivesse presencialmente, né. Que bom. Então, eu gostaria de abrir agora. Se tivesse presencialmente, era mais difícil eu estar aí, né, Iolé? Pois é, mas quem sabe, né? Mas ainda iremos, Pois é. iremos, lógico. Então, eu gostaria de abrir agora para as pessoas que estão aqui na sala, que quiserem fazer perguntas, que quiserem fazer comentários, para a gente poder dialogar. Nós temos meia hora para isso. No chat, as pessoas foram comentando, mais assim, concordando e refletindo, né, nas questões que você foi apresentando. O Sérgio pediu para, se você pudesse falar do processo da implantação do protocolo na rede de saúde de Campinas, para pensar nessa questão da medicalização. E a Cláudia fez comentário aqui. Cláudia, você podia abrir o áudio e falar? Se quiser acionar o vídeo Cadê também, a Cláudia? se ver. É bom, né, pra gente... Cláudia? Oi, estava tentando ver como é que eu abria o áudio aqui. É que eu realmente estava tentando escrever, mas acho que escrevi tudo meio confuso, Cida. Primeiro, parabéns, realmente foi brilhante. Eu acho que todo mundo que te escuta fica extremamente emocionado e tocado com as suas palavras tão honestas, sinceras e realmente, enfim, super bacanas mesmo, né? Mas eu queria trazer que a gente no Instituto Viva Infância, a gente está tão impactado com a gravidade do que tem acontecido, né, que você falou desses dois processos, da descontextualização e da naturalização, né? Mas o que a gente tem visto é que nossos colegas psicólogos, inclusive pegando o que poderia ser descrito como o cerne da sua questão, que seria, né, para alguns psicólogos, até o que a gente tem visto é uma dessubjetivação das crianças, né, dessubjetivação das famílias, né, não estou nem chegando a essa questão que você fala da contextualização e da naturalização dos preconceitos, né? Mas é uma dessubjetivação, por exemplo, em situações onde de um sofrimento absurdo que uma mãe está passando. Hoje mesmo a gente discutiu esse caso, né? Um sofrimento enorme por várias circunstâncias da vida dela, da contextualização do que ela vive, da contextualização, enfim, de todas essas camadas aí que você falou, e ainda por cima as circunstâncias específicas do que ela está vivendo. Aí ela é indicada para fazer uma testagem para saber se ela é autista, como a filha é autista, e aí o resultado dessa testagem é que ela é autista, claro, ela é autista, ainda tem TDAH, né? E aí? Porque, ou seja, é uma coisa, assim, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, o que a gente está vendo? Que loucura é essa? A que ponto nós, psicólogos, estamos chegando? A gente não consegue nem enxergar, Cida, mais o sofrimento das pessoas. Quanto mais o resto. É um negócio absurdo, sabe? Assim, tá demais. Eu quero fazer esse desabafo aqui, aproveitar a sua fala, fazer esse desabafo,
porque realmente é uma situação incrível. Como essa mulher, a mãe dessa criança, que chegou com o diagnóstico de autismo, chegou, né, com esse diagnóstico dado por um neurologista, né, extremamente sofrida, extremamente desesperada com isso, né? Ela vai, então, fazer essa testagem para ver como é genético, né? Como você falou, como é genético, então, para ver o que ela tem de autismo, porque certamente ela tem Alguém alguma coisa de consegue. autismo. É. Além de tudo, essa questão mercadológica, não quero demorar muito tempo, mas essa questão mercadológica, né, que obriga pessoas, inclusive com dificuldades mesmo financeiras, a gastarem tudo que elas têm com essas testagens, com essa coisa louca que a gente se meteu. Enfim, é mais para contribuir com um exemplo prático, clínico, né, do que a gente vive no dia a dia aqui no Instituto Viva Infância. Uhum. Cida, Mas tem é mais isso mesmo, né, Cláudia? tem mais uma questão que eu queria já fazer, que aí você pode comentar tudo junto. Dentro, a Beth que está perguntando, dentro da questão da medicalização de crianças, como você vê os índices cada vez maiores de diagnósticos de TDAH e transtornos de aprendizagem? Poderia falar um pouco sobre isso? É isso. Posso. O duro é falar pouco, né? O duro é falar pouco, né? Então, quando eu falei da questão dos circuitos neurais, né? Essa história aí, esse diagnóstico do TDAH, é bem isso, né? Alguém que acha que um teste com 16 perguntas imprecisas, mal formuladas, e que a gente pode resumir bem simplificadamente em uma criança que incomoda os outros, né? Incomoda os avaliadores, alguém acredita que é capaz de enxergar os seus circuitos neurais e de enxergar os seus genes, né? E faz um diagnóstico de uma entidade nosológica, e eu estou chamando de entidade nosológica e não de doença, porque nunca se provou que isso existe. Tá? TDAH é uma entidade nosológica que é questionada no interior da medicina, no mundo todo. Tá? O pensamento de que existe TDAH e que tem que usar substâncias psicoativas, psicoestimulantes, é o dominante, sim. Tá? E com uma bela pressão e ajuda e sustentação da indústria farmacêutica, como a Cláudia chegou a falar. Né? Tem um lance de mercado de profissionais e da indústria muito forte, indústria de equipamentos e de farmacêutica. Tá? Mas nunca se comprovou que existe essa entidade TDAH. Veja, eu não estou dizendo que não existem pessoas que tenham mais dificuldade de concentração, que sejam mais ativas, que não param. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isto é o quê? É TDAH? Bom, mas para dizer que é TDAH, precisa provar que TDAH existe. Eu não posso fazer um diagnóstico em 15% da população, dos jovens, um diagnóstico que nunca foi comprovado que existe, baseado em critérios extremamente imprecisos. Veja, eu sou uma pessoa, eu valorizo muito a subjetividade, e aqui eu vou usar critérios subjetivos no mau sentido, tá? Critérios subjetivos no sentido de quem avalia define. Tá? Aí não é nem método clínico, né? É método divino, é método de Deus. A gente brinca que os médicos se acham deuses, os psicólogos também, mas quando eles fazem esse diagnóstico, é bem isso. É com base em quê que é feito esse diagnóstico? Existem pessoas mais agressivas? Existem. Existem pessoas mais apáticas? Pessoas com mais dificuldade para aprender? Mais dificuldade de prestar atenção? Pessoas que aprendem mais ouvindo? Pessoas que aprendem mais lendo? Existem. E entre os extremos, um contínuo infinito de possibilidades. Qual é o normal? Qual é a métrica que define o normal? Não existe. A métrica do normal vai ser definida pelas concepções vigentes na sociedade, que valorizem as diferenças ou não. Quando a gente não valoriza a diferença, todo mundo tem transtorno.
Veja, eu acho que imagino que todos vocês conheçam o SNAP 4, que é o questionário, né, que faria o diagnóstico de TDAH em crianças. E eu devo frisar para vocês que é o questionário só e mais nada. Quando o profissional não aplica o questionário, é porque o questionário já está na mentalidade dele, que é aquele corpo doente do médico, que já está na mentalidade. Ele não precisa aplicar o questionário, ele só vai enxergar aquilo. É como um cartão de galeria perfurado, em que eu só enxergo aquilo que passa no furinho do cartão. O que está fora não existe. Eu só enxergo aquilo que disseram que é para enxergar. E o SNAP 4 é o que faz esse diagnóstico. Eu sugiro que vocês se apliquem ao SNAP 4 e vejam se vocês escapam do diagnóstico. Tem o de adultos, que é o ASRS 18. Apliquem em vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do ASRS 18. Não, é muito fácil, é só botar no Pai Google de Oxalá que ele está lá. Tá? Apliquem em vocês. São as mesmas coisas do SNAP 4 pioradas. Tá? Então, deixa eu tentar. Eu me empolguei aqui, acabei esquecendo do ASRS, que é. Já volta, já lembro. Mas, enfim, vocês apliquem vocês. São as mesmas perguntas pioradas. Tá? Eu não sei, Iolete, eles conhecem o SNAP 4? Eu já vi, não sei se a turma, vocês podem dizer aí, podem responder. Acho que é interessante vocês procurarem para saber como é que é feito o diagnóstico. E lá no site eles vão dizer que o SNAP 4 é só mais um. Não é verdade. Não é verdade. E eu vou mandar um texto para você, Iolete, para você passar para eles sobre isso, tá? Certo. Porque não dá tempo de alongar muito. A mesma coisa em relação ao distúrbio de aprendizagem. Quer dizer, quem aprende de modo diferente, bom, mas quem disse que tem um modo e um ritmo e um tempo certo de aprender? Tem gente que estuda e que aprende ouvindo música junto. Tem gente que só aprende se ficar quietinho num canto. Tem gente que aprende muito rápido, outro com mais dificuldade. Qual é o tempo certo, o modo certo? Tem gente que aprende mais com a visão, outro é mais com a audição. Mas todos só aprendem com afeto. Qualquer um só aprende com afeto, e se for valorizado. Se o seu modo de aprender não for valorizado, ele não aprende. Acho que essa é uma questão. E aí, quem aprende de um modo diferente do meu, eu chamo de transtorno de aprendizagem. É fácil, não? Agora, vejam, qual é o tratamento da dislexia? É pedagógico. Interessante, né? Uma doença neurológica, neuropsiquiátrica, de origem genética, que cura com tratamento pedagógico, porque o que eles dizem que é feito, né, é tratamento pedagógico. Ou eles chamam de técnicas especiais que eles chuparam, se apropriaram da pedagogia, uma pedagogia que já fala isso há muito tempo. Outras eles deformaram e usaram coisa errada. Mas está na pedagogia o que se faz. O que é o cuidado individualizado? É avaliar o que essa criança já sabe para ver o que ela pode aprender e como ela aprende para que eu possa ensinar. Bom, isso é pedagogia. Isso não é do campo da doença. E aí é interessante porque quando aprende, cura a dislexia. É estranho, não? E qual o problema de eu aprender de um modo diferente? De eu aprender mais pela audição? Quem disse que isso é problema? Quem está ganhando com isso? Então, só para sintetizar, em relação a transtorno de comportamento, TDAH, TOC, até esqueci os outros, e os de aprendizagem, dislexia, descalculia, nada disso foi comprovado como sendo uma entidade, uma patologia, um problema real. Tanto que a gente chama de supostos transtornos. Mas acho que o jeito mais fácil para isso, Iolete, eu vou mandar um texto meu e da Cecília Colares para você, e você distribui para eles. O texto tem um nome
provocativa, tá? É o lado escuro da dislexia e do TDAH. Certo. E é o lado escuro mesmo. E aí, depois, se você quiser, a gente faz outra aula sobre isso, tá? Tá bom. Bom, E acho aí, que a Luana? Cláudia, ela falou muita coisa, né? E o protocolo, não sei, será que dá tempo de falar? O Dá. protocolo do metilfenidato foi Campinas era uma das cidades que tinha a maior dispensação de metilfenidato na rede pública, tá? Não apenas em número proporcional, mas era muito maior, por exemplo, do que a cidade de São Paulo, em números absolutos. Era muito grande. Tá? A tal ponto que a coordenadora de saúde mental da prefeitura, que é uma psiquiatra, tá? Ela é psiquiatra formada pela Unicamp, é doutora em psiquiatria pela Unicamp, e a gente precisa reconhecer, ela foi bastante sensível às discussões que o pessoal do Despatologia levou para ela, e ela acabou criando um grupo de trabalho para discutir essa quantidade de medicamento, de metilfenidato que era distribuído na rede pública. Tá? E acabou-se, depois de alguns meses, com muitas discussões, construindo um protocolo para... Veja, não se entrou num combate direto. Eu não participei desse grupo de trabalho, por motivos óbvios, para não inviabilizar tudo, né? Mas as pessoas estavam todas... A gente está todo ligado com quem estava lá. Acho que vale a pena destacar a Rosângela Vilar, que é uma psicóloga daqui de Campinas, é coordenadora do Despatologiza e bastante atuante no CRP de São Paulo, e o Fernando Chacra, que é um pediatra da Unicamp. Os dois foram os que mais falaram aí. Tá? O Fernando foi orientando o meu no mestrado, depois ele fez doutorado na saúde coletiva, e é um cara bastante relevante nessa discussão. E não se entrou numa disputa de, bom, então não pode fazer o diagnóstico, não pode usar o metilfenidato. O que se fez foi, o que está na literatura mundial tem que ser aplicado, certo? Então, o que se diz na literatura mundial, dos que defendem a existência de TDAH, é que o diagnóstico deve ser feito assim, 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 seguindo esses, tá certo? Então, exigiu-se isso. Quando você exige isso, você já reduz violentamente o número de diagnósticos. Tá? Porque tem pesquisa de alguns psiquiatras da USP, por exemplo, que são violentos, ardorosos defensores do diagnóstico de TDAH, mostrando que 75% dos diagnósticos de TDAH em adolescentes não cumpriam os critérios do SNAP-4, que são esses frouxos, imprecisos, mal formulados. Nem isso era preenchido. Então, exige-se que aplique isso. Tá? Então, quando o médico... A criança é encaminhada da escola. Deixa eu tentar ser mais dirigida, estou me perdendo um pouquinho. A criança é encaminhada da escola, ela passa obrigatoriamente no centro de saúde, tá? E ela é encaminhada, ela é atendida primeiro pelo pediatra. Se considera ali, se essa criança vem encaminhada pela escola com uma suspeita de um problema de comportamento ou de aprendizagem, é sempre acionada, essa criança vai ser atendida por uma equipe, tá? Nunca é um único profissional. Obrigatoriamente tem um pediatra, o psicólogo, tá? Um psiquiatra infantil ou neuropediatra, tá? Pessoal da assistência social, e vai ser envolvido o pessoal da escola. Obrigatoriamente a equipe vai ser essa, tá? E o diagnóstico, essa criança vai passar com avaliação com todos esses profissionais, a família vai ser muito ouvida, a criança vai ser avaliada por todos, a professora, os outros profissionais da escola, outros, não só a professora, vão ser ouvidos, vão estar inseridos nesse processo, tá? E se considera que essa criança se enquadra nos critérios diagnósticos de TDAH, por exemplo, tá?
Então, esse diagnóstico é feito. Mas, para ele ser feito, não é simplesmente anotado, diagnóstico TDAH no prontuário. Não, tem toda uma ficha que tem que ser preenchida por todos. Não dizem que o diagnóstico é multidisciplinar? Não é isso que falam? Então, tem que ser multidisciplinar. Começa daí. Então, fez o diagnóstico, essa criança automaticamente passa a ser seguida, acompanhada por esta equipe, que vai construir um projeto terapêutico singular para a Mariazinha e um outro projeto terapêutico singular para o Pedrinho, outro para o João. Não tem projeto terapêutico para TDAH. TDAH é entidade nosológica, é abstrato, não existe. Tá? Quem existe é o Joãozinho, a Mariazinha e o Pedro. Esses vão ser trabalhados em um projeto terapêutico singular para cada um deles, não porque eles têm este comportamento ou essa dificuldade, mas porque eles têm estas especificidades, estas singularidades, eles têm estas necessidades. E aí o projeto é para ele, para cada criança individual, tá? Neste projeto terapêutico singular, pode ser incluído o uso de metilfenidato, que vai ser uma decisão do psiquiatra ou do neuro, desde que essa criança tenha mais de 8 anos. Antes de 8 anos, não é usado. Tá? A bibliografia fala que não deve usar antes de 6 anos, embora usem, mas a bibliografia mundial é antes de 6 anos, não. Aqui, esse grupo de trabalho conseguiu incluir que o metilfenidato, uma criança com esse diagnóstico de TDAH, ela não deveria receber metilfenidato antes de se tentar outras coisas. O projeto terapêutico singular sem o metilfenidato. Se ela não tem 8 anos, não se introduz. Tem mais de 8 anos e o neuro ou o psiquiatra da equipe acham que deve introduzir, ok, ele pode prescrever, e ele prescreve num formulário em que tem todas as reações adversas do metilfenidato descritas em detalhes, e ele põe ciência, ele dá ciente de que ele sabe que tem todas as reações adversas. E aí ele prescreve. Tá? Começou o metilfenidato, essa criança é reavaliada em 3 meses, por toda a equipe. Se ela tem uma melhora significativa, o metilfenidato pode ser continuado. Se não, se ela não melhorou significativamente, ele é suspenso e não se volta mais a usar, porque já sabe que não funciona. Com metilfenidato ou sem metilfenidato, essa criança é reavaliada por toda a equipe a cada 6 meses, quando se constrói um novo projeto terapêutico singular para ela, com ou sem metilfenidato. Metilfenidato, então, ele só vai poder ser usado depois de 8 anos de idade, com um teste de 3 meses, se funcionar, e se ele para de funcionar, mais para frente ele é suspenso e não volta mais, e se ele estiver, mesmo que ele estivesse funcionando maravilhosamente, ele só pode ser usado por, no máximo, 2 anos. Depois de 2 anos ele é suspenso e não se volta mais a usar, porque se sabe que o uso crônico de qualquer substância psicoativa pode produzir lesões anatômicas e do sistema nervoso central. Por exemplo, é mais do que comprovado, não se discute mais, né? É dado de ressonância magnética que o uso de psicotrópicos contínuos por 36 meses produz uma atrofia de lobo frontal. É uma lobotomia química. Tá? Então, por segurança, é até 2 anos. Não se deve usar por mais. Com isto, a prescrição de metilfenidato em Campinas caiu a menos de 10% do que era. Nossa. Nenhuma criança surtou, nenhuma mãe ou grupo de mães foi na frente ou foi lá no Ratinho denunciar o que estava acontecendo. Nenhuma escola também foi denunciar, e tudo está caminhando. Né? Porque a grande diferença é que as famílias
perceberam que pela primeira vez os seus filhos estavam sendo cuidados. Antes eles recebiam uma pílula. Agora eles começaram a ser cuidados. O que é muito mais importante, muito mais valorizado pelas famílias. Ainda mais se elas estão observando as mudanças, né? Muito importante isso, essa qualificação do atendimento, né? Sim, sim. Tem mais questões aqui. Keila, você quer falar ou quer que eu leia? Obrigada, Sérgio. Bom, não é... Boa noite, pode falar, professora, pode ler. Obrigada. Tá bom. Primeiramente, parabéns por sua fala. Minha pergunta é como os profissionais psi, poderíamos subverter essa lógica patologizante quando somos solicitados institucionalmente para emitir pareceres ou laudos para que os cidadãos possam ter acesso a direitos como aposentadoria, licenças, afastamentos e até a sua vida familiar e cotidiana, quando correm o risco de interdição por familiares. É a pergunta da Keila. Esse é um terreno pantanoso, né? Esse terreno da interdição é terrível, né? Olha, eu acho o seguinte, essa atuação de patologizante, a gente não faz sozinho. Né? A gente tem que ter uma rede de apoio também. Né? E até para se sustentar, tanto teoricamente, como sustentar nas dificuldades de atuação prática. Esse exemplo que você deu, que é de vamos chamar assim, de um acionamento jurídico para você se posicionar, é extremamente delicado mesmo, né? Acho que se você começar a não ouvir muito o que dizem, tentar ouvir, enxergar, perceber a pessoa que estão tentando interditar, já melhora muito. Né? Mas devo dizer que eu não tenho uma resposta pronta para isso, não. É Keila, né, ou Sheila? Keila. Então, é uma situação bastante difícil. Né? Eu posso te falar uma coisa assim em relação a laudos, de um modo geral. Né? A gente pode subverter os laudos. Sabe? Deixa eu pensar. Eu vou dar um exemplo muito mais simples, tá? Para depois a gente pensar um pouquinho mais para frente, complicar um pouquinho mais. Vejam, é muito comum que uma empresa, por exemplo, não aceite o atestado médico que uma funcionária leve se ela precisou faltar no serviço porque o filho estava doente. Tá? Essa empresa está burlando a lei, tá certo? E se ela levar um atestado médico de que ela foi numa consulta com o filho, ou que o filho precisa ficar em casa, ela pode ser demitida ou descontado o salário. Então, quando eu vou fazer um atestado desse, eu posso, por exemplo, perguntar para essa senhora se o empregador dela aceita um atestado de que ela está cuidando do filho. Se ela diz que sim, eu posso, por exemplo, fazer um atestado dizendo que ela foi numa consulta com o filho. Ou que o filho ela precisa de licença para cuidar, porque o filho está com um problema sério de saúde. Se ela me diz que o empregador não aceita, eu posso dizer, por exemplo, que ela foi numa consulta médica. Eu não minto, eu só omito que a consulta não era dela. Eu estou burlando? Estou, mas ele burlou de mim. Não sei se... Eu concordo que isso é muito mais simples do que o... Mas tem um trabalho que eu acho que talvez ajude muito vocês, que é de uma psicóloga, uma professora da USP, Adriana Marcondes Machado, e que ela tem todo um trabalho com laudo
e com a escrita de laudos. Ela trabalha isso com os alunos. Tá? E o desafio que ela faz para os alunos, ela faz um trabalho de psicologia institucional nas escolas. Tá? O estudante de psicologia o grupo precisa conseguir escrever um laudo que possa ser lido tranquilamente pelas professoras que ele avaliou, pelas professoras daquela escola. Então, ele vai precisar... Na verdade, o que acontece é que o laudo... clínico, que é eu tenho acesso às emoções, aos pensamentos, às intenções. Os laudos psíquicos costumam falar muito de intenções, né? Não, vocês não têm acesso à intenção. Vocês não têm acesso às emoções. Vocês têm acesso a expressões disso. Então, você já consegue começar a fazer um laudo escrevendo de um modo diferente. Tá? Eu acho que passa um pouco por aí. E eu acho que essa é uma discussão que a própria psicologia vai ter que encarar. Né? Eu sei que, por exemplo, a questão da interdição, ela está numa discussão bastante grande em alguns campos da psicologia, mas ainda não é a discussão dominante. Tá? Mas eu acho que a discussão que a gente precisa fazer, tanto no campo da medicina, da psicologia e do direito, é essa figura da interdição. Quer dizer, o que é essa interdição, para quê, a quem ela está servindo, né? Até que ponto o que se diz que ela é necessária, ela precisa mesmo. Quando a gente avalia mais a fundo, a gente vai ver que, na verdade, a maior parte dela não é necessária e, muitas vezes, é por disputas de dinheiro na família. Né? Por exemplo, o ex-ministro da Educação, não sei se vocês sabem disso, ele e o irmão dele tentaram interditar o pai, que é um psiquiatra de renome, militante, atuante na descriminalização de drogas. Foi professor na USP. Não sei se vocês sabiam disso. O Mauro Ventral. Não sabia. Os filhos tentaram interditar. Não conseguiram, né? Mas, então, eu acho que interdição é um terreno pantanoso. E que, se a gente entra sem um mínimo dessa rede de apoio, a gente acaba fazendo o serviço sujo sem perceber que fez. Acho que esse caminho que você aponta da qualificação... Eu não dei a resposta, não. Até porque eu não tenho essa resposta. Eu acho que a gente precisa construir. Mas é essa indicação, né, da qualificação do laudo, a forma de escrever e todo esse cuidado nesse processo já contribui para a construção de outras práticas, né? A gente já está chegando no final. Imagina que aquela pessoa que você está avaliando vai ler o seu laudo. Como é que você gostaria que fosse? Se você estivesse lendo um laudo sobre você, né? Acho que é isso. Então, professora, sou eu, Keila. Eu sempre imagino que a pessoa vá ler aquilo que eu escrevo. Sempre. Porque o meu interesse é que a pessoa leia. E que ela vai tomar conhecimento. E, inclusive, sei lá, se ela puder até dizer, olha, isso daqui não procede. Por isso que eu faço se eu for solicitado esse tipo de coisa, que, graças a Deus, poucos somos, mas eu não sou chegada em laudo. Mas quando sou, eu gosto de ouvir bastante o sujeito. Porque, às vezes, pedem parecer para coisa besta, que um direito, assim, que é óbvio, mas parece que se não tiver a tua caneta, a pessoa não tem acesso. Dá vontade da gente dizer que é óbvio, mas como a gente não pode ser mal educado com a instituição, a gente acaba... enfim, eu faço o possível para não embarcar nessa história da instituição de querer procurar um rótulo, uma doença ou qualquer coisa para que a pessoa não tenha, ou qualquer uma dificuldade para que a pessoa tenha acesso a algo que é óbvio, né? É o mínimo que ela pode ter. Eu trabalho numa instituição de ensino e tem muito esse lance da patologização, muito chato isso. É bem difícil de lidar. Obrigada pela sua resposta. E de precisar de laudo, né, para a sala de recursos.
de laudo para a sala de recurso, né? Que, na verdade, a sala de recurso é um espaço pedagógico, quem deve definir é o professor, quem precisa, não é o laudo. Agora, eu acho que uma coisa importante é essa rede mesmo, né? De você não estar atuando sozinha, você está discutindo com outras pessoas, está construindo um grupo mesmo, uma rede de apoio para estar discutindo essa questão. Sim, a Acho que gente esse é já um trabalha desafio em para equipe todos nós. multiprofissional, graças a Deus. Uhum. Obrigada, Keila, pela participação. Frank, você quer falar? A gente já está chegando no Obrigada. finalzinho. Tem duas questões aqui que registraram no chat. A gente faz para poder encerrar. Aí eu pergunto se o Frank quer fazer a questão que ele colocou no chat, no áudio. Vou falar, professora. Posso falar? A gente está com um tempinho curto. Tá bom. Oi, Frank, tudo bem? Boa noite, professora. Uhum. Então, a minha Boa noite, pergunta Frank. é o seguinte, eu sou estudante de psicologia, né? E esse semestre eu tive a disciplina de psicodiagnóstico. E desde o início, essa disciplina me incomodou bastante, né? Porque a questão dos testes psicológicos atrelados a esse processo psicodiagnóstico e tal. E daí, durante uma aula, eu perguntei do professor se era realmente obrigatório o uso desses testes diagnósticos, na medida que pouco se escutava o paciente durante esse processo, né? E ele falou, olha, esses testes que fizeram psicologia ser ciência, esse negócio de psicologia social, isso aí não é ciência, não. E aí, como eu faço parte de um grupo de psicologia social e política, aquilo me incomodou muito, mas como a gente está em pandemia, eu não podia falar nada pessoalmente, porque é tudo aula remota, né? Então, tive que me conter aqui na minha inquietação. E aí, a minha pergunta para a senhora é justamente essa, como fugir dessa lógica normativa biologizante que está impregnada nos cursos de graduação de psicologia. Pouco se tem leitura sobre o que a senhora falou no início da sua fala, sobre o processo de misoginia, racismo, LGBTfobia. O psicólogo ele é levado dentro dessas grades atuais, sempre para esse olhar clínico, sempre para esse olhar biologizante, sempre para esse olhar patologizante, né? E aí, fugir disso, falar sobre isso dentro da graduação, parece que você é um ser estranho, esquisito. Rapaz, como é que tu pensa nisso? De onde tu tirou isso? Não, psicologia é isso aí. A gente tem que colocar o transtorno, TDAH, TEA, e você tem que andar com DSM-5 debaixo do braço durante 5 anos do curso. E aí, na sua opinião, como romper com essa lógica? A senhora usou muito uma palavra subverter. Eu adorei, eu vou ficar usando isso, vou lhe copiar muito. Mas, assim, na sua experiência, né, como pensar sobre isso nos cursos, né? Porque a senhora fala assim, romper. Poxa, mas aí eu passo 5 anos sendo coagido a achar que esse é o único caminho, né? É esse o meu comentário. Falei para mim. Obrigada, Frank. Então, Frank, acho que assim, não tem o como, né? Mas acho que a coisa é realmente a busca de enxergar quem está na minha frente, enxergar o outro, né? E me enxergar. Eu vou mandar um outro texto também para a Iolete passar para vocês. É um texto também meu e da Cecília, que foi publicado na Psicologia USP. Ele é exatamente sobre testes, tá? Ele chama Inteligência Abstraída, Crianças Silenciadas, as avaliações de inteligência. Especificamente em relação às avaliações... Bom, tem algumas coisas, quer dizer, eu acho que a hora que você está tendo aula com um professor psicometrista, né, um bom modo de subverter é você não se prejudicar, né? Mas não deixar ele se infiltrar em você. Tá? Então, a gente enfrenta se a gente não está sozinho e se a gente pode enfrentar. Mas se isso prejudica, né, você...
vamos dizer assim, come pelas bordas, tá? O que eu chamo de... Quer dizer, eu tenho que avaliar uma criança? Eu avalio o tempo todo. Tá? E a avaliação é um processo útil, ele é necessário. A questão é como eu avalio, com que concepção de ser humano, de mundo, de ciência. Acho que é essa a questão. Né? Se eu acredito que um teste psicométrico me permite, é neutro, ele é objetivo e neutro, bom, aí já dançou tudo, né? Porque que neutralidade e objetividade? Qual é a objetividade, por exemplo, de eu avaliar a coordenação visomotora de uma criança pedindo para ela fazer uma cruz com lápis de papel? Por que com lápis de papel? Por que ela não pode fazer a pipa? Aí vão dizer, não, a pipa não é objetiva. Não é objetiva por quê? Porque não foi padronizada. Porque quem sabe fazer pipa? Criança de periferia. Certo? Quem faz cruz com lápis de papel é criança de classe média e classe alta. Então, eu acho que é perceber que a gente está lidando com uma ideologia de classe muito forte aí. Então, eu preciso avaliar a coordenação visomotora de uma criança em determinada situação? Posso precisar, tá certo? Mas eu posso subverter. Ao invés de querer exigir que a criança faça uma coisa que eu defini que é bom e que eu sei avaliar, eu posso me propor a avaliar naquilo que a criança sabe fazer, quais são os indícios de que ela tem a coordenação visomotora. Não sei se... Vejam, ao invés de eu avaliar, vou pegar uma criança que anda de bicicleta, eu preciso avaliar ritmo? Não. Pedalar é ritmo. Ritmo é tempo. Se ela anda de bicicleta, ela tem ritmo. Se ela anda de bicicleta, ela tem equilíbrio dinâmico. Se ela anda de bicicleta, ela tem coordenação tronco-membros. Aliás, se ela anda, ela tem coordenação tronco-membros, né? E tem equilíbrio. Se ela fica em pé parada, ela tem equilíbrio estático. Eu não preciso aplicar um teste nela para isso. Ela sabe desenhar, ela sabe me contar histórias. O que eu posso avaliar daquilo que ela brinca e sabe fazer? Eu tenho que transformar isso em funções cognitivas, funções neurológicas. E não ela saber fazer aquilo que eu sei avaliar. Porque é muito fácil, né? Eu aplico um teste e ela faz aquilo que me ensinaram a avaliar, ou ela não tem. Ah, é brincadeira, né? Eu cansei de ver criança que não passava no teste de ritmo, por exemplo, daquele exame neurológico evolutivo, e que é um teste ridículo, né? Porque a criança repetir coisa assim, não sei se dá para ouvir. Tá. Sem ela ver o que eu estou fazendo, ela repete o som. Isso é uma avaliação de ritmo, a criança não passa nisso. Só que quando eu estou conversando com ela me conta que ela puxa o ritmo na fanfarra da escola. Bom, peraí, então é o meu teste que está errado, não é ela. Eu é que não estou sabendo avaliar. Uma criança que sobe em árvore tem coordenação motora? Tem. Então eu não preciso fazer essas coisas. Eu tenho que... Agora vejam, eu preciso ser muito mais bem formado, saber muito mais, me preparar muito mais do que para aplicar um teste. Para aplicar um teste, qualquer um faz, não precisa nem ser formado. Até máquina aplica teste, né? A gente manda a criança preencher e o computador corrige. Agora, um profissional bem formado consegue avaliar funções cognitivas, funções motoras, funções sensitivas, usando o que a criança ou a pessoa sabe fazer. Eu vou valorizar o que ela sabe e não buscar o que ela não sabe. Eu vou valorizar o que ela tem e não o que ela não tem. É subverter mesmo. Agora, não compra briga com o professor, não, se ele pode te reprovar, tá? É a lógica da resistência.
Mas você... Tem que usar a resistência a nosso favor. É lógico. A gente precisa de psicólogos pensando diferente, então você não pode ser reprovado. Cida, nós já passamos um pouquinho do nosso horário, tem mais comentários aqui, mas, assim, de forma geral, né, as pessoas agradecendo a oportunidade de refletir, de problematizar todas essas questões. Acho que você contribui bastante, né, trazendo essa necessidade de desconstrução desses conceitos que naturalizam explicações que reforçam preconceitos, que reforçam opressão, e é importante para a gente, na psicologia, compreender que o nosso contexto de atuação tem impacto sobre a vida das pessoas, e a gente tem que ter um compromisso, né, com o que a gente faz, né. Então, eu agradeço imensamente. Um laudo nosso pode selar a vida de uma pessoa, né? Pois é. Para o bem e para o mal. Então, agradeço aí você ter disponibilizado seu tempo para estar conosco. Eu que agradeço. E que a gente possa ter outras oportunidades. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou arroz doce de festa, é só convidar. Tá bom, eu vou convidar, viu? Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada aí para o pessoal que Tá bom, eu vou mandar os textos para você, tá? Você tá bom. Para eles. Aí eu distribuo no grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp, a maioria das pessoas que estão aqui. Então, até mais. Tchau, gente. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Tchau. Estou procurando como é que eu saio.